Um outro efeito que nós podemos estar realizando com o uso do tape é a drenagem linfática. Mas primeiro, a gente precisa conhecer o que é o sistema linfático. O sistema linfático ele é essencial para o nosso organismo. Ele ajuda na homeostase corporal. E para isso, ele tem algumas funções. A primeira delas é a drenagem linfática, para remover esse líquido intersticial, evitando o edema. Então, às vezes, esse líquido que fica em excesso, a maioria dessas substâncias que não são transportadas pelas veias, elas retornam pelo vaso linfático. Então, uma das funções dele é remover e minimizar esse acúmulo, né, de substâncias ou toxinas que ficam ali no nosso corpo, né, para uma região mais central. A segunda função é o transporte de macromoléculas, como proteínas e lipídios, né, entre outras substâncias que não são transportadas pelas veias. Então, uma das funções é, além de remover esses líquidos, algumas macromoléculas que não voltam por esse vaso venoso, acaba voltando pelo vaso linfático. E a terceira função é a resposta imunológica. Então, por meio dos linfonodos, ali se concentra um sistema de defesa muito importante, onde algumas substâncias tóxicas que são removidas pelo sistema linfático, ao chegar nos linfonodos, né, vai sofrer ali uma ação pelo nosso sistema de defesa, ajudando muito o nosso corpo a se defender não só de micro-organismos, como também dessas toxinas. E o sistema linfático ele é composto basicamente por 4 estruturas. Primeiro, obviamente, os vasos linfáticos, né, que é uma trama vascular muito bem ramificada. E isso vai ser importante para a gente dar uma olhada depois, por quê? Porque o vaso linfático, por mais que ele tenha uma direção, a sua composição dentro do tecido ela é muito aleatória, tá? Então a gente não precisa colocar o tape de forma retilínea. Muitas das vezes a gente acaba colocando o tape totalmente de forma irregular. Por quê? Porque ela não tem uma forma unidirecional de se deslocar. Ela tem um sentido, mas aonde fica o posicionamento da trama linfática, a gente não consegue determinar porque justamente ela forma uma rede, né, que nós chamamos aí de trama linfática. Dentro dessa rede linfática passa a linfa, né, que é essa substância. Essa substância ela é conduzida por uma baixíssima pressão, né? Então uma pressão muito baixa que inclusive a própria contração muscular, movimentos, né, de pressão sobre a pele já favorece com que o sistema linfático, que é bem superficial, acabe trazendo de volta ou gerando esse retorno linfático, tá? Então é um sistema, um mecanismo, um deslocamento de baixíssima pressão. E aí, normalmente esses vasos linfáticos eles se desembocam em regiões específicas onde nós vamos encontrar ali uma quantidade de linfonodos, que é onde se desemboca basicamente essas tubulações, tá? É nesses linfonodos que nós vamos ter o primeiro sistema de defesa, que é auxiliado depois por dois órgãos linfáticos, que é o baço e o timo, que daí eles vão auxiliar nesse sistema de defesa, combatendo aí as toxinas e os micro-organismos que são captados pelo sistema linfático. Dessa forma, pessoal, a gente precisa pensar o seguinte, como que o tape, então, ele vai atuar, né? Então, assim, ó, quando que a gente aplica? Nós aplicamos o tape quando a gente percebe ali que a gente tem um excesso de líquido, um edema, seja um edema traumático, como é o caso das pancadas que normalmente os atletas acabam sofrendo na ortopedia, né, e traumatologia, seja também por um pós-operatório, né, você fez uma cirurgia de LCA, hoje o pessoal usa muito para pós-operatório, principalmente estético, né? Então, às vezes, uma colocação de uma prótese mamária, uma abdominoplastia, se utiliza bastante. Inclusive, até na ginecologia obstetrícia, né, na gestante, para auxiliar a gestante então, a suportar o peso da barriga, depois, né, pós-cesárea também acaba se utilizando. Então, várias funções hoje nós podemos atribuir na drenagem linfática com uso em diferentes áreas, por exemplo, da fisioterapia. Já aqui, como nós estamos falando basicamente das lesões osteomiarticulares, nós utilizamos basicamente quando você tem um edema, né? Então, sofreu uma pancada, eu tenho a presença de edema, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tape e vou usar uma técnica, que é a técnica de leque, que é esse corte aqui, ó, né, que nós já vimos em aulas anteriores, ó, essa técnica de leque, onde eu vou colocar essa porção, né, da âncora nos linfonodos e cada braço desse eu vou distribuir no segmento ou na região onde eu queira drenar, né? E aí o que vai acontecer? Esses braços ele vai auxiliar, né, vão acabar auxiliando o retorno venoso. Então, como eu vou deixar aqui um ponto fixo e aqui eu vou puxar, pelo princípio de extensibilidade,
ele vai favorecer com que a força elástica vai favorecer com que esse líquido ele venha na direção do ponto fixo. Então nós vamos perceber que essa técnica de leque ela é fundamental para isso. Mas por quê? Porque eu tenho vários braços e eu consigo entrelaçar e distribuir ele na região que eu quero fazer a drenagem. Então é uma técnica fantástica, só para você ter uma noção. Uma drenagem manual, né, se nós realizarmos no paciente, às vezes eu acabo demorando em torno de 7 a 10 dias para que eu consiga remover esse edema. Na utilização do taping, esses 7 a 10 dias passam a se tornar 24, 48 horas. Então, onde eu coloco o tape, no outro dia eu já consigo verificar que as regiões onde o tape não estava, essas regiões onde tinha um espaço sem a presença do tape, ela ainda está roxinha, se tiver um hematoma além do edema. Agora, à medida que eu coloco o tape, naquele local onde o tape está, o hematoma ele já começa a ficar bem clarinho. Então, por quê? Porque eu já acabo fazendo naquela região uma drenagem bem interessante. Então, você vai perceber que o resultado com a utilização do tape é em torno de 24, 48 horas. Por que é importante a gente sempre aplicar logo em seguida, né? Então, no caso de uma lesão traumática é muito difícil, mas no pós-operatório é legal, porque eu previno com que esse edema aconteça. Tá? Juntamente, no caso da ortopedia que a gente utiliza a crioterapia, então junto com o gelo ali, logo em seguida eu faço a higienização e já aplico o tape justamente para quê? Para evitar com que esse edema, à medida que o edema vai se formando, eu já tenho ali recursos que já vão minimizando essa situação. Vale muito a pena você experimentar.